Já está gravando, eu acho. Então vamos lá. Bom, primeiro, olá a todos vocês que estão aqui nos assistindo, seja lá quando e onde for isso. A gente está fazendo aqui um experimento que provavelmente vai ser como os pioneiros de uma saga longa que vem pela frente, para a gente falar sobre pausas e sobre liberdades e sobre caminhadas. E eu quis começar com alguém que eu já conheço há um bom tempo e que, de uma forma ou de outra, sem que a gente tenha desenvolvido conversas sobre o tema, a gente vai fazer isso hoje, né, mas nesses anos todos, mas a gente acabou fazendo coisas muito parecidas em relação a essas temáticas, a pausas, a um certo nomadismo de uma forma ou de outra, e a de liberdades, né, que são assuntos então também que eu trouxe. Então, por isso que foi justamente um dos primeiros que eu quis escolher para conversar aqui. Então eu queria convidar, né, enfim, convidei Augusto Cuginotti, seja bem-vindo a essa conversa. Eu vou deixar que você mesmo se apresente, Augusto, porque eu não sei nem por onde te apresentar, porque você tem Nem tantos eu. chapéus aí, Não. então fique absolutamente à vontade. Saiba que depois de você se apresentar, a gente vai começar essa conversa para falar sobre pausas e caminhadas, mas diga lá, quem é você, Augusto Cuginotti? Primeira pergunta é difícil, né? Vamos lá. Legal, obrigado, Straviz. Eu acho que estou Imagina. contente de estar aqui, poder participar e seguir essa conversa, né, que eventualmente a gente faz, né, e tem Uhum. feito. Bom, falando de mim, eu sou apaixonado há muito tempo de como as pessoas aprendem, né? E aprendem juntas. Então, hoje eu tenho uma empresa com os colegas para criar esses espaços de conversa, né, nas organizações, né? Uhum. E aí eu acho que uma parte que conecta com o que a gente está falando aqui, que também foi um pouco da minha história, foi ter, junto dos espaços de conversa, ter os espaços, né, de não produzir, não conversar, não criar, né? Uhum. Então, eu estou uma empresa que chama Cocriar e tem uma coisa de vamos produzir coisas, né? Eu acho que essa produção ela é, né, importante para os grupos, para as pessoas, como ela funciona, ajuda, né? É preciso estudar e criar os espaços, mas tem um momento que é um momento de parada, né? De não, onde que eu estou? É um cheque do momento, né? Então, junto com criar o espaço para conversa, a gente começou a criar uns espaços para parada, um espaço de silêncio, né? Então era, né, o nome não estava conectado tanto com a pausa, estava conectado mais com sustentar o silêncio, sustentar Legal. né, o não produzir, o não fazer. Então as coisas se combinaram nesse lugar, né? Né, meu trabalho é muito de criar espaço, o que precisa para o espaço ser criado, Uhum. né, como convidar, né, quem precisa estar para a gente às vezes resolver uma questão, criar uma coisa, mas nesse caso em particular era para a gente poder olhar para cada um poder olhar para si, né, poder ter um espaço de, né, fazer um check-up interno, né, e ver para onde está indo, né, e eu trabalhei com muita gente que acho que por convites, né, não por personalidade, mas por convites vai fazendo, e aí, né, quando chega no final, seja lá que final que for, né, olha para trás e fala o que foi que eu fiz, né, Uhum. e um pouco sem consciência. Então, acho que a minha história é dessa de criar espaços e Legal. a conexão com a pausa por aí. Vamos puxar muito disso nessa conversa, mas acho que tem aí um terceiro elemento que eu também queria que daqui a pouco você falasse, que é essa ideia, você, assim como eu, também circulou e circula pelo mundo, esteve... Onde você Hum. está agora, Augusto? Não, agora eu estou na Inglaterra, mais ou menos 2 horas de Londres. Estou Então, no não é interior, uma aqui na questão farmácia. simples como você pode... Não, eu estou em São Paulo, estou na Vila Madalena, estou aqui no Rio de Janeiro. Não, ele Não, está a já 2 horas estive, de mas Londres. agora não. É. Mas isso a gente também vai falar daqui a pouquinho. Agora, o que eu queria te perguntar, já como primeira pergunta, nesse gancho, porque, claro, a gente também tem. Eu acho muito legal isso que você fala, né? Que tem o co-criar e talvez o que você chamou da sustentar silêncio seria o não criar, né? Ou seja, um espaço de. Ou criar silêncio. Hum. Mas você consegue se imaginar na época que você fazia faculdade que você ia fazer isso? Ou seja, isso que existe hoje também nem se imaginava, imagino. Eu acho que quando Hum. a gente está lá, quando a gente tem 20 anos, a gente imagina coisas muito mais simples, talvez. Hoje em dia a gente faz coisas muito mais complexas, né? O que você pensava fazer quando você estava fazendo faculdade? Você fez engenharia, se não me engano, não foi isso? Não, o que você fez? Eu fiz, talvez eu não, acho que eu não pensava em nada, acho que eu não pensava em nada. Eu estava só fazendo faculdade, Aham, eu não sei. Tem aham, uma coisa de novo, vai juntando, acho que também é um pouco dessa.
mesma sensação, né? Uhum. Com uma outra responsabilidade, talvez, mas vai juntando, vai na escola, Uhum. né? Parece que tem esse vestibular e vai fazendo, enfim. Então, com todas, vai fazendo, né? E eu fui fazer as coisas que eu, né, fazia, gostava de fazer, né? Eu Que era gosto de para fazer. física, gosto de, sei lá. Eu fui fazer engenharia, mas eu não tinha a mínima ideia. Até que eu descobri fazendo engenharia que não era engenharia. Isso já foi um ponto positivo. Aí já aqui por aqui não é exatamente, né? E durante a faculdade, porque eu comecei a fazer um trabalho paralelo, que era para uma organização que a faculdade tinha, né, era um curso pré-vestibular para a região do Vale do Paraíba, né? Eu estudei em São José dos Campos. Uhum. E aí eu comecei a me envolver com coisas que tinha a ver com gente, que tinha a ver com, né? A gente dava aula de química, né? Mas tinha da aula, mas tinha outra parte que era se envolver com as pessoas. Eu comecei a conhecer, né, o que viria a ser ou viria a bombar como terceiro setor. Conheci pessoas estranhas, né? Marcelo Straviz incluído, né, naquela época. Isso acabou trocando a minha. Então eu preciso explorar isso aqui, para esse lado, né? Mas não tinha a mínima ideia. E nem o que eu ia fazer, que nome isso tinha. E eu acho que não estava nem preocupado, para falar a verdade. Você vê, tipo, Não, privilegiado, eu obviamente, também né? estava Com pensando nisso privilégio. igual, a gente não estava preocupado, né? Vai vivendo, É, né? é um privilégio, obviamente, né? Eu estou num lugar em que, né, ou não caiu a ficha, por um lado, mas, Uhum. por outro lado, eu podia. Estava na faculdade, né, sustentado, universidade pública, sustentado suficientemente para não precisar ficar pensando, Uhum. né, ficar criando esse caminho, esse nome, essa forma logo de cara, né? Eu tive a oportunidade de ter um tempo de curiosidade, descobrir o que é, procurar, me preparar, porque não era engenharia que eu ia fazer e seguir, né? Mas eu não sei, eu tenho uma teoria, e na verdade, e a prática, né? Aconteceu comigo, mas eu vejo que também aconteceu com outras pessoas, aí eu queria te perguntar. Você até citou esse período que a gente se conheceu, né? Lá nas primeiras segundas, né? Lembra das pizzarias? É isso aí. A gente se encontrava uma galera para isso, né? Para viver pausas, para comer pizza e conversar da vida. Mas É. a pergunta que eu ia te fazer tem um pouco a ver com isso. Você não acha que talvez esses nossos momentos, essas nossas reflexões ou mudanças de rumos, elas se dão muito mais nesses momentos de pausa do que nos momentos é, de ação? Porque na ação a gente está focado na ação, né? Hum, Por exemplo, o Oded Grajevic, que você conhece, o pessoal também deve conhecer, enfim, o cara criou a Brinque, aham, Ethos, trabalhou o Fundo é, Social, o Fórum Social Mundial. Ele tem uma entrevista que ele fala, né, que as melhores ideias que ele teve na vida foi quando ele estava não fazendo nada. Ou ele estava tomando banho, ou ele estava passeando hum, com a mulher em Paris, ou ele estava, de repente, sei lá, tomando uma cerveja, hum, comendo churrasco. Ou seja, não é. é, As grandes ideias, as grandes sacadas úteis foram nos momentos hum, inúteis, né? Um pouco isso. hum, Você é, sente isso um é, pouco também? Ou seja, que você acha que é, consegue é. visualizar esses momentos? Sim, eu consigo e acho que tem. Você falou até do Fórum Social Mundial, era um, né? Eu lembro de Uhum, eu indo lá, acampando, inclusive, a gente uhum, acampava ali no. É, e, e, e era um espaço de conversar para entender as coisas. É um espaço que eu vejo que tem muito pouco hoje em dia, né? Inclusive, uhum. acabei de escrever sobre a nova rede social, onde você não vai para, né? Conecta muito com o Fórum Social Mundial, onde eu ia para aprender. As pessoas, claro, contavam o que sabiam, mas de um lugar. Então, acho que você traz essa visão, tem um mix das duas coisas, né? Que tem um momento de ação, porque na verdade a riqueza da coisa é o mundo que vai te dizer. Então Uhum. você tem que fazer para ver o que Claro. o mundo te devolve. E aí você mexer, e você faz, e o mundo te devolve. Então essa ação é necessária para Sim, você sim. ter, inclusive a massa, né, crítica barra de realidade, para quando você estiver parado, né, quando você estiver nesse momento né, de inatividade, né, aparente ou Uhum. real, enfim, você poder ter né, o conteúdo, não digo, mas talvez o conteúdo também, mas a experiência para poder conectar essas ideias. Então, não é uma ideia, pelo menos na minha, né, no que eu tenho visto, na minha crença, de uma certa forma, não é uma ideia que vem do além, Sim, não, ao né? Não é, você contrário. não põe a mão no chão e o Uhum. Oded tem essas ideias quando ele está passeando em Paris. Não é porque ele tem né, ele é Não é Moisés, né? privilegiadamente, não é, não veio de não sei onde. Com 10 É porque ele fez, mandamentos. É. exato, ele fez tudo o que ele fez. E Sim. aí depois, quando ele está andando em Paris, que ele não está se preocupando com o ato de fazer naquele momento, vem
né? Mas é isso. Ninguém vai ser cientista e vai inventar uma coisa nova, né? Tendo ideia. Tendo ideia. Você vai ter que, Não, estudar muito e tal, e aí, eventualmente, então esse você tem mix eu acho que toda a faz todo razão. sentido. Eu acho, você tem toda a razão, eu concordo plenamente, mas o que eu quis dizer, o que eu acho que é que tem um pouco esse momento do não fazer, é como se as ideias decantassem, né? Ou seja, eu também caminho todo dia, né? 1 hora dou uma caminhada. E para mim já virou um vício, porque eu vejo que são os momentos onde aquelas coisas, de repente, estou aqui trabalhando e martelando, vou fazer aquilo, não sei o que lá. Aí eu estou caminhando, parece que as ideias elas fluem e falam assim, ok, o que precisa ser feito é isto. E aí eu chego aqui e faço isso, é que você tem razão, né? Não basta ficar assim só tendo ideias e que não. Mas ajuda, né? Ou seja, as pausas ou não fazer ajudam a decantar, ajudam a sintetizar as decisões ao fazer, ao que deve ser feito, né? Entre 5 ou 6 opções, parece que a pausa te diz, não, o que precisa ser feito é isto, né? A meditação também tem que ser feito, o caminhar, o, sei lá, né? Tantas outras coisas que podem... Cada um faz uma. Não, eu concordo com você, né? Eu estou falando desse mix, que eu acho que, de uma forma geral, esse mix é importante para eles se alimentarem. Sim. Mas o que eu tenho visto, eu acho que também possa ser a sua experiência, é que tem um culto de produtividade, né? Tem um culto de fazer, tem um culto de que não que né? Uma coisa que tá na vida, né? A corrida dos ratinhos, que amassa esse espaço, que é um espaço que ele tem riqueza para alimentar o outro. Isso, né? exatamente. Então, eu estou partindo do pressuposto que esses espaços são importantes em conjunto. Sim, mas a realidade tem mostrado, e aí eu acho que, né, faz do seu trabalho e da sua exploração algo extremamente relevante, né, para esse momento, que não está se colocando valor no espaço de decantação, né, nesse espaço né, nessa andada onde eu trabalho as conexões, né? Eu espero as coisas virem um pouco, né? Exploro caminhos, né? Acalmo um pouco para as coisas fazerem sentido de um outro lugar, né? Poder ver coisas que eu não via antes. Né? Isso, na hora da adrenalina, não dá para fazer. Né? O nosso corpo não é assim. E somando a isso, eu li uma matéria recentemente, fala uma coisa interessantíssima, o título é interessantíssimo, né? Que bom, eu não vou lembrar o nome do título exato, mas ele falava algo assim como acabou o tédio, isso é ruim, né? Ou seja, então sentiremos saudade do tédio, né? O tédio é fundamental, enfim. E o que ele está dizendo? Aí, claro, é um título que chama atenção, né? Ninguém gosta de tédio, mas ele falou uma coisa que eu não tinha caído a ficha, que as redes sociais, os celulares, eles estão esgotando os nossos momentos de tédio, viraram um momento de a gente ficar lá no celular. Então, você está esperando o ônibus, você não está mais esperando o ônibus com tédio, não fazendo nada. Você está aí no celular, você está no metrô, está fazendo isso. Você está na fila, você está com o celular. Então, todos os momentos que antes você não fazia nada e eram de uma forma ou de outra, uma forma de você pensar na vida, falar, pô, esqueci de comprar farinha no mercado, não, preciso lembrar de ligar para Mariazinha, que saco está aqui esperando. Acabou tudo isso, né? E a mente parece que ficou agora decidida ou a ficar vendo o Instagram ou jogar joguinho no celular. E o que ele dizia, a matéria dizia, que o tédio ele é fundamental para a criatividade, porque é no que surge o momento de criatividade, né? Então eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e acho que é mais uma pausa que a gente precisa voltar a valorizar, né? Tipo, tá esperando o metrô, não pega o celular, né? Curte o tédio, né? Espera esses 30 segundos que não vai te fazer mal nenhum, né? Você acha que é por aí? Não, totalmente. E aí, assim, depois quero ler, mas te contar até esse lugar onde eu tô, que é, né, às 2 horas de Londres, é numa escola que me ensinou isso, né? Então, eu estou numa escola que está fazendo 100 anos, né? Então, algumas pessoas talvez conheçam, que é Summerhill. E essa escola é a precursora e inspiradora das escolas livres, das escolas democráticas, né? E uma coisa que tem aqui que eu acho fundamental e fenomenal, né? Quando as crianças estão numa escola, é um colégio interno, né? As crianças estão aqui, são 80 crianças, mais ou menos uns 10, 15 adultos, que são os professores e tal. E tem uma parte que é, né, as assembleias, que as pessoas decidem as coisas juntos e tal, que é bastante famoso por isso, tá? E tem uma coisa que que está relacionado com você pode, né? O centro do trabalho da filosofia aqui é que a criança pode escolher se ela vai para aula ou não. Né? Então ela escolhe, vai ter aula hoje, eu vou ou não vou, vou ou não vou. Ela escolhe a todo momento. Algumas pessoas vão, outras não vão.
né? Tem um período da vida que talvez vá muito pouco, talvez outros vá mais, enfim. É assim, tem sido assim há 100 anos. Uma coisa legal aqui dessa escola é que quando a criança vira e fala assim, eu estou entediada, né? Porque o tédio, além de tudo isso que você falou, na minha percepção, pelo que eu vejo aqui, é uma coisa assim, quando sempre vão falar que está entediado, porque assim, como você não é obrigado a fazer nada, quando você vai na escola lá, quando você foi na sua, eu fui na minha, a gente é obrigado, sempre tem coisa na nossa mesa para fazer, para entregar, né? A gente não tem um momento de escolha, e não ter um momento de escolha também não tem tédio, né? Aí quando a criança fala assim, estou entediado, aí a gente vira e fala, mas que oportunidade boa para você inventar o que fazer. Vai brincar, né? Você é criança. Ah, mas eu não sei do que brincar. Pois então, veja lá que oportunidade de criar uma coisa que você vai brincar, né? Então, nesse lugar também, né, e aí começa de novo. Se responsabiliza, né, por, né, criar coisas. Você não está recebendo coisas a todo momento. Né? Acho que isso complementa com esse eu não consigo ficar entediado, vou pegar meu telefone. Né? A gente tá, as coisas são dadas para as crianças. Elas recebem o que é para fazer e não tem esse espaço para estar entediado, né? Que é um espaço que gera, eu estou entediado e agora? Esse e agora é a criação da vida, né? Como você se coloca no mundo, o que você quer fazer, né? Então, faz todo sentido. É legal você falar isso, ouvir isso, porque eu não me atrevo ainda a definir algo assim, mas eu cada vez mais me convenço que pausas têm a ver com liberdade, né? E parte das minhas falas tem indo nessa direção. Mas eu não coloco isso de forma, eu não consigo colocar isso de forma ainda científica ou filosoficamente consistente, né? Mas eu acho que pausa tem a ver com liberdade. Pausa não tem a ver com preguiça, pausa não tem a ver com vagabundagem, pausa tem a ver com a liberdade, que é meio que um contraponto também a essa ideia da nossa sociedade da alta produtividade, né? Do ratinho lá, né, girando na gaiola. Então, aquilo te distrai que não faz nem você perceber que você é um escravo, né? Porque você está distraído, né? Talvez se você parasse, você falasse, porra, eu sou um escravo, cara, tô preso aqui, né? E aí talvez, né, então, para mim fica esse jogo da pausa e liberdade, né? Você tem... O que você acha disso? Faz um pouco sentido? Faz, acho legal. Eu também não sei nada nem filosófico, claro. Não, estamos aqui conversando sobre cerveja, né? Claro, só faltou cerveja. Faltou cerveja. Pro meu lado aqui está cedo ainda para mim esperar também, um pouco mais. Então, pausa com liberdade. Mais que nada, eu queria, talvez, porque a pergunta realmente ficou muito ampla, né? Talvez eu queria imaginar essa cena. Ou seja, será que o ratinho da alta produtividade, que eu sei que nem você nem eu gostamos dele, né? Dessa situação da produtividade burra, né? Da produtividade distraída, será que esse cara, se a gente ajudar esse cara a parar, será que ele não vai querer perceber mais liberdade, buscar uma liberdade, buscar outros caminhos, buscar criar o seu próprio brinquedo novo, né? Buscar o seu momento? É um pouco essa a questão, talvez. Legal. Eu acho que parar, nesse caso aí, né, que você está contando, parar é a liberdade. Né? Porque é a mesma coisa que eu falei lá de eu estar na faculdade, né? E não precisar me preocupar. É um privilégio, né? Eu ter um espaço de parada. É uma liberdade que, para algumas pessoas, recebem, né? São privilegiadas de ter, num certo momento da vida, e outras pessoas conquistam, né? Não está relacionado com cor, raça, necessariamente. Obviamente, tem várias correlações das liberdades e privilégios que nos são dadas, mas mesmo assim, né, tem gente que vai lá e pega esse processo do ratinho e vai seguindo, né? E eu acho que a liberdade, né, parar já é a liberdade. É a liberdade de parar. Quando as pessoas falam de liberdade financeira, né, as liberdades, depois você vai contar aí, que a gente conversou antes, que eu achei super legal, são o nosso poder de escolha. Né, o nosso poder de escolher parar. Né, nem que seja parar eu vou parar hoje. Hoje eu não vou fazer reunião de manhã. Né? Hoje eu não vou. Né, hoje eu vou, né, passear com a família aqui. Estou em lockdown, vou passear com a família, não vou ter reunião hoje o dia inteiro. Né? Será que pode? E saber que é uma escolha, porque a princípio parece que não. Parece que eu não tenho escolha de segunda a sexta e agora sábado e domingo, porque só não sabe se trabalha em casa, se vive no trabalho, complicou a vida toda, né? Mas essa parada é a liberdade, né? Liberdade para dentro da cabeça, né? Pensar, poxa, será que... Né? E escolher, mesmo que escolha continuar correndo na rodinha, porque eu não sou contra as pessoas, né,
tem objetivo de carreira, tem coisa que, enfim, não é, uma coisa é a consciência de estar nesse lugar, e a outra e aí é uma escolha de cada um, e também é a liberdade, né, de poder escolher, e a outra é fazer porque é como se faz, né, porque sempre foi sim. assim, aquela coisa. Porque sim. Porque sim, porque todo mundo está fazendo. Não, e eu percebo também, ou seja, falando um pouco sobre os momentos de reinvenção, né, a gente, sei lá, muitas pessoas buscam reinvenções no seu cotidiano, acham um espaço de liberdade ou de pausa, mas muitas são levadas né? Você vê uma pessoa quando recebe sei lá, fica desempregada de repente, aí parece que acorda, ou morre um familiar muito próximo, ou seja, parece que tem um choque, né? Isso aqui não é você falou de liberdade de escolha, eu concordo, acho que tem a opção da escolha, mas tem vezes que não tem a escolha, vem aquilo, e aquilo acaba fazendo uma reviravolta nele e gerar, ou nela, e gerar essa mudança, né? Também. Só que aí tem uma diferença que eu acho fundamental para olhar para isso, talvez, que é assim, quando a gente escolhe estar num lugar de desconforto, né, de parar e pensar, será que é esse caminho mesmo? Não é confortável, a gente não sabe, gera ansiedade, né? Então, a gente vai projetar um futuro desconhecido, gera ansiedade. A outra coisa é a gente ser catapultado para esse lugar. Porque essa catapulta tem um custo alto, que gera estresse. Todo mundo que está nesse lugar está estressado. Se você perdeu o emprego, gera um estresse, né? Algo que você não estava esperando, ou talvez tivesse, mas não estava, né, processando, e aí você vai ter que lidar. Só que você vai ter que lidar de um lugar de lidar com o custo, lidar com a perda e depois começar a trabalhar, né? Outra coisa é você sair né, de forma, né, não sei se sistemática, mas de vez em quando, né? Esqueci como é que fazem. De tempos em tempos, né? Sair desse lugar mais confortável, né? Ou pelo menos parar na borda desse lugar mais confortável para pensar, e agora? Né? O que né? As pessoas não vão fazer. Né? A pessoa trabalha o dia inteiro, aí chega no fim do dia, ainda vai estudar para o mestrado. Né? Quem que faz isso? Não é confortável. Mas a pessoa está pensando, eu vou entrar num espaço desconfortável porque eu estou vendo, né? Eu parei para pensar e acho que isso me ajuda para frente. Né? Ou o contrário. Escolha, né? Ou seja, não, eu quero sim, à noite, trabalhar lá no mestrado. Tem uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Accenture, que eu era. Eu também, para fazer dinheiro, eu tinha acabado de comentar que ia casar, então eu comecei a dar aula de espanhol para secretárias, né? Elas que me pediram, eu achei ótimo, no final dos contos eu estava com um monte de aluna e tal. Mas aconteceu uma coisa que não tem nada a ver com o assunto em si, da aula para espanhol, para secretárias, mas que marcou na vida. Que coincidia que tinha duas delas que estavam prestes a ter filho e conseguiram licença maternidade, e as duas tinham filho pela primeira vez, e as duas, depois de um tempo, voltaram para as aulas. E como é que foi? Uma estava felicíssima, mulher, mãe, que maravilha, estou inclusive pensando em sair, não quero mais trabalhar, quero cuidar do meu filho, me descobrir mãe, e blá, blá. E pulou fora, acho que ficou um mês lá, voltou da licença maternidade e foi embora, sumiu do mapa. E a outra, ela voltou antes da licença maternidade, tinha 3 dias ou 4, ela ficou um mês e já voltou. Eu falei, o que aconteceu, né? Dinheiro? Não aguento mais ficar lá com a minha filha, não aguento, porque ele está aqui, agora tem uma babá lá, eu tenho um esquema de leite, não sei o que, meu negócio. Eu descobri que meu negócio é estar dentro de uma empresa. O que para mim foi, como aprendizado, foi fantástico, eu descobri qual que é a verdade. A verdade é de cada um, né? Ou seja, a verdade seria que a mulher que descobriu isso, não, a outra também tem a sua verdade, né? Acho que cada um tem a sua escolha. Então, me lembrou quando você falou isso. Talvez, para mim, seria infernal ter que fazer mestrado à noite. Agora, tem várias pessoas que fazem felizes, né? E querem mais isso, super animado. É essa busca de verdade. Mas, de novo, eu puxando a sardinha para o pausólogo aqui, né? Essas situações se dão em pausas. Essas percepções, elas se dão... Pode ser uma pausa de 2 segundos, pode ser uma pausa de um fim de semana ou de um sabático. Mas eu acho que essas decantadas de ideia, né? O que eu quero da vida, eu acho que ela se dá... Não é na correria da loucura, né? Não, eu acho, né? Não sei. Eu acho que não também. Eu acho que tem uma coisa interessante que é esse negócio de vou gerar um objetivo na minha vida e aí vou seguir esse objetivo. Pensa, fazer um mestrado pode ser isso também. Pode ser, eu tenho um objetivo, o que eu preciso? Fazer mestrado. Aí a pessoa encaixa o mestrado. Só que isso não tira, né? Não é exatamente o que faz, né? Da onde vem o que faz. A pessoa pode estar num lugar né, criou esse objetivo que, na verdade, não parou para pensar, é uma coisa que importou de alguém, né, ou olhou para alguém que admira e fala, poxa, o Stravinsky faz isso, por
quero fazer uma coisa parecida. Isso tudo é maravilhoso, né? Só que se não tem um momento de pensar e parar, tá bom, o que isso tem a ver comigo, que lugar, eu não sei quanto tempo demora isso, né? O que o Oscar falou, talvez seja muito rápido, talvez precise de um tempo mais longo, né? Talvez precise de conversa, talvez precise de silêncio, talvez precise de, não sei, né? Não tem, acho que isso não tem manual. Mas a situação é da onde que vem, pensa, poxa, de onde está vindo esse, vou colocar um objetivo e vou atrás, né? E esse colocar um objetivo e vou atrás, sem essa percepção de pausa, essa percepção de parada, também pode estar no mesmo, né? Então não é só fazer. Você está fazendo conscientemente o seu mestrado no final do dia, né? Foi uma escolha sua? Foi. Mas da onde que vem essa escolha? Ela vem dessa escolha porque todo mundo que está, né, que você é coordenador, todo mundo que é gerente tem mestrado, então você está indo lá para fazer um tique e seguir, é isso mesmo que você quer? E talvez seja, mas né, qual é o espaço que você está criando para você, para essa investigação, em vez de ficar importando o sucesso dos outros? Sim. O que é sucesso? Aí tem umas coisas lá que você pega na prateleira. Né? Se for por aí, você vai ser sempre né, o espelho de alguma coisa que já está lá. E é um pouco difícil, porque cada um tem uma coisa diferente em algum lugar. Né? Então, desse lugar que eu vejo. Como que você sente? Você sente que as pessoas estão mais felizes ou mais próximas dessa essência comparado com outros séculos? Vou fazer um comparativo, né? Ou seja, não estou dizendo assim, não quero nem estar na pandemia, eu não morei especialmente, no outro século, né? Mas olha, qual que é a tua visão? Eu sei que a gente podia dizer assim, que tem gente que fala assim, não, nunca estivemos tão mal, tudo foi tão grave, ou nunca estivemos tão bem. Eu sempre, às vezes, eu me coloco numa posição em outra. Não, acho que tem coisas que a gente está muito pior que antes, né? Que os nômades do pré-10 mil anos atrás. Mas tem coisas que a gente está muito melhor do que antes, né? Eu fico sempre nessa divisão, acho que também depende do dia. Mas como é que você acha que a gente está como pessoa, como civilização, assim? Pode dizer, a pandemia é uma outra pergunta que eu vou fazer ainda, né? Mas ainda no sentido mais amplo, assim. Você acha que a gente está avançando como pessoas, né? Temos mais liberdades, mais pausas ou não? Está mais estressado? Essa é uma ótima pergunta, bastante, né, para filósofo, né? Eu acho que essa é para somos, né? Aliás, né? 20 anos de filosofia na veia. De filosofia. Só de uma certa forma, não profissionalmente, mas um pouco é sempre bom, né? Eu assim, antes da coisa em si, eu acho que nós seres humanos temos memória curta e vivemos muito pouco. Né? Então, daí, tudo eu coloco a minha opinião e a opinião das coisas que eu... isso é a melhor de todos os tempos. Melhorou muito, melhorou pouco. Na verdade, é que as pessoas esquecem. Né? E a gente vive só 30 mil dias, que não é nada. Né? A gente pode falar, nós vivemos... Eu fiz a conta, é só 30 mil dias. 30 mil dias? Ó, não tinha não é nada. Né? Eu tenho uma história por trás de 30 mil dias, mas eu conto depois. Mas é isso. Pensando em... É pouquíssimo. Né? O nosso tempo de estado e de percepção daqui é pouquíssimo. Então, dentro desse contexto, né, eu acho que sim, tem coisas que mudaram na vida, né? Mas eu não sei se elas são fundamentalmente diferentes de coisas do passado. Né? Então, né, você mesmo falou, a gente está se conectando hoje de uma forma diferente, né? Não sobre a pandemia, né? Mas se a pandemia fosse há 20 anos atrás, ia ser como a gente não ia conseguir fazer, né? Muitas coisas, talvez a gente tivesse um pouco mais de tédio e outras oportunidades. Né? Talvez fosse melhor, em vez de ser pior. Não sei, né? Essas coisas não dá para saber. Mas, eu não sei, eu fico reticente de dizer a gente tá melhor aqui ou tá pior aqui. Eu acho que a gente é produto do meio, dos momentos que a gente cria e um pouco a gente também, né? A gente interage né? com esse espaço. Mas eu não saberia dizer se a gente está melhor ou pior, não. Eu acho que tem altos e baixos na minha percepção de vida, com meus 40 e poucos, tem os altos e baixos. Né? Acho que tem coisa que, na minha percepção, a gente está melhor. A gente está melhor em perceber que liberdade tem valor. Né? Talvez ainda falta muito. E aí, por isso, outra vez, seu trabalho está no lugar certo, porque está precisando contar mais e convidar mais. Mas tem um pouco disso na percepção de quando, né, talvez, olhando para os baby boomers, né? Que era um outro momento. Mas eu sinto muito que é muito o histórico que gera. Né? Então, o que era aquele momento? Aquele momento era o momento de sair de duas guerras, né? Estamos precisando disso, o país, a economia e tal. O que é valorado? É valorado ter coisas, é valorado ficar no inteiro, é valorado, e as pessoas foram, e é isso.
isso foi mudando. Você, não sei o que exatamente, mas sei lá, hoje é legal ser nômade, é legal ser. Talvez para frente isso mude de novo, né? Necessidades, né? Porque hoje pode. Hoje a pessoa quer. Acho que o sonho das pessoas, quando eu vejo, a pessoa quer ser day trade, né? E sentar nas Maldivas e ganhar dinheiro, né? Com suas criptomoedas vendendo e comprando. E é isso, né? E claro que tem um monte de, né, de fantasia em volta dessas coisas, né? Total. Enfim, então, não respondi, né? Dei uma marmelada Mas na sua nem pergunta. precisa. A ideia da conversa mesmo, trocar insights. E como que você, indo na mesma linha de perguntas filosóficas, como que você se vê daqui a 10, 20 anos, tua família? Quais são esses elementos de pausas, liberdades e cocriação, né? Como é que você estaria feliz, mais feliz que hoje? Assim, que você fala, pô, isso aqui me vejo bem. É Maldivas, day trade. Não é Maldivas day trade. O que seria, assim? Maldivas acho que seria não, mas não seria esse modelo, né? Eu acho que para mim as pausas também têm funcionado para ver as coisas que eu valoro, né? E poder pensar, né? É fácil a gente perceber o que a gente valora depois que a gente perdeu, né? A gente perdeu, a gente fala, nossa, que era muito importante para mim. Então, acho que o exercício é o que eu valoro antes de perder ou para conquistar, né? Ou para que eu quero procurar. E você falando 10, 20 anos para frente, é difícil para mim pensar. Mas as coisas que eu vejo, que eu valoro, acho que tem essa liberdade, né, de eu poder. Eu, né, tenho 2 filhos que são pequenos, né, então isso também, obviamente, impacta. Né, é algo que eu valoro, então impacta. Né, daqui a 10 anos, por exemplo, provavelmente esse período, daqui até 10 anos, eles vão estar na escola. A minha Adolescentes mais velha insuportáveis. tem 8 a 18, você é mais experiente aí você teve. Então, você 8 a 18, a gente está num lugar aqui, né, que se eles ficarem por aqui, né, talvez um dia a gente vá também, porque é um colégio interno, a gente está aqui porque, né, minha esposa trabalha aqui, né, enfim, eu fico um pouco aqui trabalhando nos outros lugares, que para mim tem sido nesse momento legal, um pouco nômade, né, vou trabalhar onde, né, com exceção, claro, da pandemia, mas é o plano, ou será o plano, vamos ver para frente. Mas daqui a 10 anos talvez a gente não esteja junto deles uma parte do ano, que eles vão estar aqui, a gente vai estar em outro lugar. Que lugar é esse? Pensar, poxa, né? Nós somos brasileiros, vamos ficar aqui pela Europa, vamos para outro lugar. Será que São Paulo é um lugar que, né, eu sou paulistano, meu? E será que é lá, né? Que depois de ter saído de novo, é o lugar que eu quero estar. Então, eu não tenho as respostas, né, mas eu tenho as perguntas, que eu acho que já é um bom caminho, já é um bom caminho, e sentir uma coisa que é isso, né? Para mim vai ser importante tá perto dos meus filhos, estar num lugar, né, que eu sinto que não tá uma loucura. Voltar para São Paulo a primeira vez foi difícil, né? Talvez eu não precise voltar para São Paulo de novo, né? Foi uma escolha familiar, uma escolha, né, há 10 anos, agora talvez não precise disso mais, né? Sei lá. Então é isso. Talvez eu, né, compre uma casinha aí na montanha da Espanha e vá para aí morar. A gente se encontra para tomar um. Mas enfim, eu não sei, mas eu quero continuar olhando, né, de novo naquela de tempos em tempos, né, com alguma frequência, olhando para as coisas que eu valoro para poder fazer essa estruturação, né? E aí uma projeção de, né, o que vai ser importante para mim e qual vai ser o momento de tomar essa decisão, né, de passar para ação. Falar, tá, é uma casa, né, eu quero morar para os lados de cá, né, para o lado de cá da poça oceânica, como eles dizem do aqui. del charco, isso mesmo, né? E aí, se eu vou viver para o lado do cá del charco, como é que eu onde que faz sentido, tá? Minha família vai estar aqui, será que eles vão querer ficar por aqui? Por enquanto está um pouco cedo, né? Tão novinhos aqui, mas é isso, eu estou de olho. Legal. E quero continuar de olho, né? Cara, muito bom, Augusto. Obrigado, meu. Eu vou fazer um finalização aqui, mas vou deixar a última palavra contigo. Mas então, antes só queria comentar que, como eu falei, isso aqui é um exercício. São conversas, como você pode ver, né, com gente interessante, como é o caso do Augusto também, e para falar sobre reflexões sobre essas questões de pausas, liberdades, reinvenções, né, como é que isso pode fazer a gente pessoas melhores, mais felizes, né, mais integradas com o nosso momento, né, com o contemporâneo, talvez, com o que a gente está vivendo.
E então vão existir outras entrevistas como essa, provavelmente já fica ligado, de alguma forma, se você chegou até aqui, é porque eu consegui fazer você chegar até aqui, então provavelmente você chegará até outros, outros vídeos também, outras entrevistas. E eu queria deixar então a última palavra contigo, Augusto. Primeiro, enfim, você se despedir, fica à vontade, mas se você tem alguma coisa a dizer a esse ser que está nos assistindo, que a gente nem sabe muito bem quem é, mas se você tem alguma mensagem para ele. Eu sei que... Bom, primeiro agradecer a participação. Acho, antes de tudo, conversa, né, uma conversa importante. É bom Legal. trazer. Você convidou, foi legal, porque nesses dias só de pensar, né, de falar, reconectar com isso. Acho que esses são os espaços, né? Que, Uhum. quando eu falo criar espaços, né, não é Sim. necessariamente um espaço, é criar o espaço, oportunidade para a gente ter essa reflexão e poder falar. Então, agradecer e Imagina. agradecer as pessoas que não sei como você fez, mas chegaram aqui, né? E acho que para dizer, a ideia, né, a sensação que eu tenho, né, e talvez o convite que eu deixo e que eu falei algumas vezes é essa: qual é a frequência da gente parar e poder, né, se perguntar dessas questões, né, de dar espaço para a gente, né? E aí tem algo talvez de espaço para a vida, né? Em vez Uhum. de espaço para produção, espaço para, né, Uhum. geração de coisas, espaço para networking, espaço para sei lá o que, para venda, um espaço para viver, o que significa, né? E o convite para essa parada, para, né, fazer as escolhas que talvez sejam as mesmas que você esteja fazendo nesse momento, mas que, né, vem de um outro lugar e talvez abra mais possibilidades, né? Então que as coisas não sejam escolhidas por você, Uhum. né? Que você, né, escolha, claro que em certa medida, né, Uhum. dentro do contexto que é possível, mas você vai escolhendo e olha para possibilidades maiores, conversa com outras pessoas, fica um tempo em silêncio, segue o Stravinsky, que vai falar das outras liberdades que não deu tempo aqui, mas ele vai contar depois, de, Uhum. né, viajar, você poder, né, enfim, um monte de coisa que te gera oportunidade e aproveitar essas oportunidades de tempos em tempos para, né, ser mais dono, né, na medida do possível, das suas próprias escolhas, dos seus próprios caminhos. Acho que é isso. Cara, muito legal. E eu lembrei agora também que a gente não falou de Fermata. Eu vou ter que chamar de novo, cara. Agora que eu me lembrei que uma das A gente principais faz outra. pautas você ainda precisa A gente falar da faz outra. Fermata. Legal. Cara, muito obrigado, Augusto. Foi um prazer e uma honra você ter sido o primeiro. Eu preciso dizer aqui, Augusto foi o primeiro cobaia, coitado, para a gente poder fazer. Eu sabia que ia rolar uma afinidade, uma conversa gostosa, então por isso que também chamei ele. Então, obrigado mesmo por ter aceitado esse convite e a gente ter tido essa conversa bacana. Valeu. Valeu. Vou desligando aqui, Valeu. então.